Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Delphi Academy. Hoje vamos falar de trace e de monitoramento com o FireDAC. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadero para a América Latina. O tracing é um recurso e o monitoramento também pouquíssimo usado pelos desenvolvedores. Então, vou tentar explicar um pouco sobre a importância desses dois caras, né? Como utilizar o trace e o monitoramento. São similares, mas possuem formas distintas de implementação. Então, qual a importância disso, né, no seu projeto e como ativar isso? Um exemplo de tracing em si, né, o rastreamento, um de monitoramento. Também vamos falar um pouco sobre relatórios de configurações de ambiente que o FireDAC te proporciona, isso é muito bom para ajudar no suporte, né, à sua aplicação, e também como obter metadados do seu banco de dados, ou seja, o esquema, né, o metadado, através do FireDAC. Então essa é a nossa agenda de hoje. Iniciando pela importância do processo de tracing e de monitoramento. Né? Primeiro que é extremamente útil para você fazer debug em tempo de desenvolvimento. Então, estou, por exemplo, recebendo um erro lá no banco de dados e está difícil identificar o que está acontecendo. Né? Eu posso ativar esse tracing gerando um log de tudo que o FireDAC está mandando para o banco de dados, lá para um arquivo texto, e observar o que é que ele está mandando para o banco de dados e eventualmente descobrir ali facilmente qual é o problema, né? O que é que eu não estou entendendo o que está acontecendo, por que, que não grava, ou etc. Por que é um erro no momento de alterar um dado, ou de atualizar um dado, ou de remover. Muitas vezes uma exceção silenciosa, uma FK, uma trigger no banco que está criando esse problema e você não está vendo esse tratamento aí de gerar um trace, né, para o banco, para um arquivo texto, pode ser a solução. Né? Também é útil para a descoberta de problemas em produção. Né? Eu posso ativar esse monitoramento remoto lá no meu cliente e observar o que está acontecendo, porque eventualmente um erro ocorre por um problema ou uma diferença de dado. Então, esse erro está ocorrendo em função de uma informação específica que o cliente tem lá no banco de dados dele, uma configuração que seja, que não acontece no seu ambiente de desenvolvimento. Então, você não consegue reproduzir localmente, fica uma situação extremamente difícil, porque você não consegue encontrar, né, a falha, reproduzir o erro localmente, e ele ocorre no cliente. Então, através do monitoramento desse remoto, você pode conseguir descobrir exatamente o que está acontecendo lá com o cliente, porque você está olhando para um dado real, para os dados, para o banco de dados real de produção do seu cliente. Né? Em todo caso, seja tracing ou monitoramento, é importante compreender que, obviamente, isso pode afetar a performance da aplicação quando está ativo. Então, não é recomendado que você tenha esse monitoramento ou tracing 100% do tempo, e sim que você o ative. Pode ser um parâmetro de configuração, um parâmetro de linha de comando, você ative quando necessário. Então, tem lá um usuário do seu cliente tendo um problema, eu poderia orientá-lo a ativar o trace por um parâmetro no comando de linha da minha aplicação, ou por um parâmetro que ele ative, e capturar a informação de maneira e enviar para você, né? Ou capturar remotamente, como nós vamos ver aqui hoje. Então, isso é só tomar esse cuidado, não ter isso ativo 100% do tempo e sim quando necessário. Bom, iniciando pelo tracing ou rastreamento, né? Você vai, nesse caso, ele vai permitir que você salve tudo o que está acontecendo, a conversa entre o FireDAC e o banco de dados, num arquivo texto. Então, basicamente, você vai adicionar na sua aplicação um componente de monitoramento Flatfile, é esse Flatfile Client Link do FireDAC. Você vai determinar quais são os eventos e dados que você quer incluir no log e o local do arquivo. Né? Para ativar isso, basicamente configura lá no FD Connection o Monitor by Flatfile. Então, vamos passar aqui para a ideia do produto. Eu vou criar aqui um projeto, né? Qualquer. Isso, novamente, está disponível tanto o VCL quanto o FireMonkey, então para todas as plataformas, né? Está disponível. Se você tem aqui uma conexão, então, vou pegar aqui uma conexão DBDemos, por exemplo, do FireDAC, né? Ok? E aqui um monitor Flatfile. Né? Então, basicamente, o que você tem que fazer é, inicialmente, aqui na conexão, nos parâmetros de conexão, você tem, aqui embaixo, a possibilidade de definir o monitor by, está aqui, né? Então, por exemplo, Flatfile, para gravar num arquivo local, né? Basicamente é isso aqui na conexão que você tem que fazer. E aqui, nesse cara, eu vou definir se ele está ativo, tracing, né? Vou definir quais são as colunas que eu quero incluir nesse relatório e quais são os eventos que eu quero logar.
Tá? Feito isso e definido aqui o local para onde eu quero salvar, esse file name, a aplicação está pronta para fazer o trace. O único detalhe é, eu devo ativar aqui o tracing do componente, ou seja, a possibilidade, né, é dizer que ele deve executar o trace desta conexão, de tudo que passar por essa conexão, antes de ativar a conexão em si. Então você ativa aqui o tracing e então ativa a conexão com isso já configurado, ele vai passar a gerar esse arquivo aqui para você. Você não precisa se preocupar com salvar o arquivo, etc. É automático, ele vai manter salvo. Quando você fecha a aplicação, ele fecha o arquivo. Tá? Obviamente você pode ativar isso por comando de linha, por exemplo. Então eu coloco ali na minha aplicação um comando de linha. Quando eu passo esse parâmetro na aplicação, lá para o meu executável, eu ativo ou não, né, ativo o tracing numa situação especial para capturar um problema que está ocorrendo, peço para o usuário repetir ali o problema, o processo que ele está fazendo e a gente vê se captura o problema. Então essa é a estrutura para a montagem do tracing. Né? Eu vou carregar aqui um exemplo. Este é o mesmo exemplo no qual nós estamos nos baseando a vários episódios, né? Fizemos ali o exemplo multibanco, o exemplo do arquivo local, né? Salvo localmente, como fazer para visualizar cache, por exemplo, usando o main table, tudo isso já está nos episódios anteriores. Basicamente, eu adicionei aqui o suporte a tracing e a monitoring para que nós possamos testar. Né? Então, no caso do tracing, vamos gravar para um arquivo texto. No caso do monitoramento, nós vamos enviar isso para um host remoto. Então, lá no próprio FileDAC, você tem uma ferramenta para monitorar o que está acontecendo. Né? A diferença é, você vai adicionar um Remote Client Link, okay? Você vai definir IP e porta. IP e porta é para onde ele vai mandar esse log. Né? E lá no Monitor By da conexão é Remote. Tá? Então, e obviamente para capturar você deve iniciar o FileDAC Monitor. Então, vamos observar os dois exemplos aqui. Tá? Aqui nós temos uma aplicação que se conecta a múltiplos bancos. Eu estou com parte desses bancos aqui ativos, nesse caso Interbase, SQL Server e Oracle. Né? Estão aqui disponíveis nesse momento. Nós adicionamos na aplicação, basicamente, esses dois componentes. Tá? Um para Flatfile, um para monitor remoto. No Flatfile, iniciando aqui por esse cara, este é o flag que vai ativar o trace. Né? Então, no momento que o usuário clica aqui, estou simplesmente criando um diretório, tá? Fazendo aqui, se caso não existe, ele vai ser criado, onde eu estou salvando o log. Estou definindo para a propriedade filename qual é o nome do arquivo de log. Então, estou usando aqui ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, só para gerar um arquivo de log diferente a cada vez. E ativando o trace, caso o meu flag ali, né, o meu componente aqui esteja ativo, né, esse toggle switch, que é um componente que está disponível a partir do Seattle. Tá? Então, simplesmente estou ativando o trace aqui. Nesse caso, aqui na conexão, os parâmetros dessa conexão estão sendo definidos em tempo de execução. Né? Se eu seleciono aqui Interbase, ou MySQL, ou Oracle, um dos bancos, ele vai preencher os parâmetros. Né? Então, isso está ocorrendo aqui nessa conexão. Esse código já existia nos exemplos anteriores. O que mudou? O que mudou é que se eu estou fazendo tracing, né? Então, se o nosso componente lá de tracing está ativo, né? Se eu ativei o Flatfile, eu adiciono lá na minha conexão o Monitor By Flatfile. Né? Aqui anteriormente ele já configurou cada um dos bancos, cada um desses setup, alguma coisa aqui, configura os parâmetros de um dos bancos. Ok? Isso nós já tínhamos. Né? Mas se eu aqui selecionei o meu tracing ativo para Flatfile, ele vai adicionar um Monitor By Flatfile na conexão, senão remoto. E só então vai ativar a conexão. Tá certo? Esse é o princípio para que o tracing ocorra. Tá? Então eu vou executar esse cara aqui. E vamos aqui inicialmente no tracing. Eu vou ligar aqui o trace. Tá? Vou ativar aqui a conexão com o Interbase, por exemplo. Vou fazer aqui uma mudança. Vou salvar. Fechar a aplicação.
Eu tenho aqui uma pasta, que é aquela que nós criamos. Então, esse FileDAC log. Tá? Tem alguns arquivos aqui de teste. Esse é o que foi criado agora. Né? Nesse caso, nós estamos logando tudo que passa pelo connection. Tá? Então, ele vai ter aqui um monte de informação. Por exemplo, o open da conexão. Tá? E o que acontece? O tracing funciona, esse log funciona assim. Toda vez que você tem esse símbolo aqui, ele está abrindo, iniciando um comando. Quando você tem esse símbolo aqui, ele está encerrando um comando. Então aqui ele fez a definição da conexão, aqui ele está exibindo informações dessa conexão, do ambiente que eu estou conectado. O select, ó, aqui está ocorrendo, por exemplo, o open, né, da conexão. Aqui o prepare do select, aqui o fim, o início do prepare, o fim do prepare. Então, aqui eu estou logando tudo o que está acontecendo. Obviamente, você pode filtrar isso, né? Você pode definir quais eventos você quer logar, tá? Para reduzir a informação e focar naquilo que você está interessado, tá? Mas nesse caso, está logando aqui tudo. Se nós mudarmos aqui, ó, a conexão, então, na verdade, o trace, né? Nós podemos, por exemplo, reduzir aqui. Eu quero só logar, por exemplo, execute. Então, eu posso desmarcar tudo e só a execução dos SQLs é que vai ser logado. Tá certo? Muito bem. Isso com relação ao trace. Com relação ao monitoramento remoto. Então, este cara aqui vai ativar o monitoramento remoto. Mesmo princípio, né? No momento que eu ativei aqui a chavinha, estou setando, ao invés de um arquivo texto, como no evento anterior, estamos setando qual é o IP e porta que ele vai ouvir. Então, obviamente, você pode deixar isso configurável, passar para o seu cliente um IP e porta no momento de ativar. E aí estou ativando o monitoramento remoto. Para esse cara aqui funcionar, você vem aqui em Tools e você tem aqui o FileDAC Monitor. Tá? Aqui ele já ativou o tracing. Eu vou deixar esse cara aqui de lado. Vamos executar a aplicação. Está. Vamos reduzir um pouco aqui as informações da tela. Vou ativar o monitoring. Você vê que ele já mandou aqui um ping. Tá ativa essa aplicação. Vamos fazer o mesmo processo. Ó. Eu vou conectar aqui Interbase. Está lá. Ele recebendo as coisas. Né? Já fez o select e tudo mais. Podemos fazer a alteração. Né? Podemos aplicar. Ver que tudo aqui está sendo logado. Eu posso aqui também filtrar. Então, aqui você tem em Options, né, o que é que você quer ver. Dá para filtrar os eventos, etc. Tá? Então, aqui, monitoramento remoto, você conseguiria, entre aspas, assistir o que o seu cliente está vendo. Né? Essa é a ideia, em tempo real. E, eventualmente, isso pode te ajudar a capturar um erro. Então, aí, exemplo de como usar o tracing com arquivo local ou monitoramento remoto. Tá? Outros dois recursos interessantes e pouquíssimo explorados. Primeiro, esse relatório de ambiente. Né? O que esse cara te dá? Ele te dá detalhes sobre a conexão. Então, por exemplo, qual é o fornecedor dessa conexão com banco de dados, ou seja, qual é o fabricante, se é Oracle, se é SQL Server, Microsoft, o que seja, qual é o driver que está sendo utilizado, ele te dá propriedades da conexão, ele te dá a versão do FileDAC que está em uso. Né? Essa informação está acessível ou em tempo design, no FD Connection, então, deixa eu fechar esse cara aqui e voltar aqui, ó, vou criar um outro exemplo. Aqui no FD Connection, no Connection Editor, você tem aqui Info. Esse cara já te dá um reporte do ambiente. Mas eu posso pegar isso também via código. Tá? Então, como é que eu faço? Aqui, ó. Eu tenho Environment Report. Basicamente, estou passando um memo para ele como parâmetro. Né? E esse Get Info Report vai me retornar todas as informações sobre o banco que eu estou conectado. Então, dessa vez, por exemplo, eu vou conectar aqui um SQL Server. Tá? Environment Report. Ele está dando aqui ó, o driver que é SQL Server, qual database conectado, o username, né? Obviamente o password aqui fica oculto, qual é a versão do FileDAC que eu estou utilizando, o Client Info, ó, quais são as DLLs que estão sendo carregadas, o Native Client do SQL Server, né? Toda a informação de ambiente tá? Da conexão. Se nós passarmos aqui, por exemplo, para Oracle, né?
e a mesma coisa, ó, aí todas as informações relativas ao Oracle. Então isso é muito bom para encontrar problemas de configuração do seu cliente. Idealmente você pode incluir isso na informação lá do tracing, ou você pode pedir que o cliente terá uma função automática no seu sistema, que quando ele vai reportar um bug, por exemplo, você inclua essa informação. Isso já é uma informação interessante para o seu pessoal de suporte. Então aumenta a qualidade do seu suporte, porque você não fica perguntando coisas repetitivas para o cliente. Você já sabe, por exemplo, que ele está conectado em determinada versão do Oracle, onde estão as DLLs, se está tudo ok. Se há um erro, isso vai aparecer aqui. Se tem um erro, por exemplo, de versão, né, do idioma que o Oracle está configurado. Então é algo bastante interessante. Outro recurso que nós temos é a informação de metadado. Então você consegue perguntar também que tipo é o banco de dados, versão do cliente do server e consultar objetos específicos do banco de dados. Tá? Isso está disponível através do Connection Metadata Inf, é uma interface do Connection, do FD Connection. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês o código do DBMS Info. O que ele está fazendo? Então, inicialmente, recuperando essa informação aqui através dessa interface, aqui testando qual tipo do banco de dados. Então, numa aplicação multibanco, né? Que tipo de banco de dados eu estou conectado, está basicamente exibindo isso no menu. Está capturando aqui as versões, server e cliente, qual é a versão do cliente, do Oracle, do cliente e do server que eu estou conectado, né? Que eu estou utilizando, na verdade, melhor dizendo. Aqui, por exemplo, eu estou consultando as tabelas. Então, estou recebendo aqui desse Get Tables, do meu metadata, todas as tabelas que pertencem a esse owner, tá? Estou exibindo o nome dessas tabelas e as colunas dessas tabelas, das quais estão nesse banco que eu estou conectado, ali naquele memo. Então é muito interessante para você explorar, por exemplo, o metadado, pedir um reporte para observar qual é a estrutura de tabelas que está lá no cliente, imaginando que você tenha vários clientes, eventualmente eles podem estar com versões distintas, então eu posso rapidamente gerar um reporte ali, observar exatamente que versão de metadado está no cliente, se não falta uma coluna, se algo não foi enviado para ele que deveria ter sido enviado. Então aqui, deixa eu conectar, por exemplo, no Oracle novamente, e aqui DBMS Info, versão do Oracle, Client Server, os dois são 11G, né? E aqui eu estou listando as tabelas. Tá? Obviamente você tem lá todos os atributos, você pode pegar tipo de dados, etc. Aqui é só uma simplificação. Né? Se eu conectar no SQL Server, ó, o mesmo recurso está disponível. Né? Exatamente o mesmo recurso. O meu SQL Server 2012 no server, mas o cliente em 2011. Né? Ou versão 11, alguma coisa aqui do Native Client. Interbase. Então, a mesma informação, ó, versões do Interbase, do cliente e do server e a descrição das tabelas. Tá? Então, isso também é muito útil para incluir na sua informação de suporte. Tá, ok? Então, esses eram os demos de hoje. Aqui recursos adicionais para que vocês possam explorar isso, né? Então aqui toda a documentação em relação a tracing e monitoring, a Environment Report, o FireDuck Explorer, FireDuck Monitor, como trabalhar com metadata, tá? Alguns blogs interessantes também sobre o assunto. Todos esses exemplos que nós mostramos hoje, mais a apresentação, estará disponível para todos dentro de 1 hora. Né? Aqui, meus dados para contato, vocês me encontram aqui no Twitter, Fernando Risato, ou fernandorisato.embarcadeiro.com, e uma vez mais, siga-nos no Facebook, Delphi Brasil, Embarcadeiro BR. Aqui nós colocamos anúncios de eventos, novidades, versões, etc. para vocês. Ok? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.